Olá a todos. Agora, sou Martim Pino, sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E agora vou tratar sobre um tema bem interessante, que é a inconstitucionalidade da evangelização e da cristianização nas terras indígenas. Então, porque uma coisa é evangelizar e outra coisa, lógico, bem relacionada, é cristianizar. Evangelizar é dar a boa nova para, no caso, os indígenas. Só que respeitando sempre as suas religiões. É importante isso, manter as culturas deles, dos próprios indígenas. Já cristianizar é diferente. Cristianizar é torná-los cristãos, ou seja, fazer com que eles abandonem as suas crenças milenares. Afinal, eles estão aqui faz milhares de anos, enquanto que os europeus chegaram faz 500, 520, por aí. Então, consequentemente, os europeus trouxeram, no caso, o catolicismo, junto com diversas missões. Uma delas, bem conhecida, são os jesuítas. Então, isso que é cristianizar, fazer com que os indígenas percam as religiões deles e se voltarem para o cristianismo. No caso, foi o catolicismo que foi inicialmente. E atualmente está muito entrando a questão dos evangélicos também. E outras religiões também, que não tem origem aqui no Brasil. Origem de outros continentes, Europa, no caso, por exemplo. Mas é importante salientar que o Brasil é um Estado laico, ou seja, não é um Estado ateu, não é um Estado cristão, é laico, ou seja, é um Estado que não se confunde com uma determinada religião, não adota uma religião oficial. Não temos religião oficial no Brasil, que nem acontece com os outros países da América Latina. Então, na Constituição de vários países da América Latina, diz a religião oficial do Estado, o catolicismo. Quando acontece isso, é o catolicismo. Aqui do Brasil, não está plasmada na Constituição uma religião oficial. Simplesmente diz que é um Estado laico. Porque permite a mais ampla liberdade de crença, descrença também. Importante também, não é só crença, como também descrença. E religião com igualdade de direitos entre as diversas crenças e descrenças, e no qual fundamentações religiosas não podem influir nos rumos políticos e jurídicos da nação. Então, consequentemente, já que o Brasil é um país laico, o Brasil segue o princípio constitucional da laicidade. Onde nós encontramos isso? Na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 6, onde fala: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É importante salientar isso. Então, aí que está a questão do princípio da laicidade. Mas também é importante salientar o artigo 19 da própria Carta Magna de 88, falando o seguinte: é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Isso quer dizer o quê? Obviamente que tanto a própria União, os Estados, o Distrito Federal e qualquer município do Brasil não pode fazer alianças com cultos religiosos, com igrejas ou com religiões, alianças de dependência. Não pode haver, por exemplo, questão de impostos específicos, redução de impostos específicos, alguma ajuda. Não pode haver um vínculo, não pode haver uma aliança, um acordo entre uma igreja de alguma religião em detrimento de outras igrejas, e fazer uma aliança com um município, por exemplo, com um estado, ou com o governo federal. Ou seja, o governo federal não pode fazer aliança com uma igreja evangélica X, por exemplo. A mesma coisa, o governo estadual, o governo municipal não pode fazer uma aliança, um acordo fechado com uma igreja em detrimento de outras igrejas. Nós temos muitas igrejas no Brasil.
Então isso não pode. Mas fala assim, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Quando existe um interesse público, aí sim pode haver esse tipo de alianças, acordos, no caso, por exemplo, de enchentes, fome, no caso pandemia. Aí sim as igrejas podem colaborar em virtude do interesse público, né? No caso de enchente, pandemia, gente passando fome, mendigos, por exemplo, né? Ou algum acontecimento, né? Deslizamento, né? Então isso não impede que as igrejas colaborem com os municípios, com os estados, até com o governo federal ou Distrito Federal, no caso de Brasília, para colaborar em virtude do interesse público, colaborar, por exemplo, para estocar alimentos, estocar roupa, inclusive fazer um apoio psicológico, até religioso pode ser também, né? Mas aí, nesse caso, havendo interesse público, sim, aí sim pode acontecer essa aliança, esse acordo, né? Mas nada além disso, conforme está estipulado aqui no inciso 1 do artigo 19 da Constituição. Mas, e daí? Mas é o seguinte, o Estado brasileiro é laico, mas e o preâmbulo? Né? O preâmbulo fala, né? Nós, representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, né? No final fala, né? Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então é o seguinte, peraí, se o Estado é laico, então por que no preâmbulo, no final, né, não li tudo, obviamente, né, mas a fala, promulgamos, nós como membros da Assembleia Constituinte, ou seja, a Assembleia que criou a Constituição, sob a proteção de Deus. Então o preâmbulo fala isso, sob essa frase, proteção de Deus. Mas isso já foi resolvido na ação direta de inconstitucionalidade 2076, né? O relator, inclusive, foi o ministro Carlos Veloso, sustentou em seu voto que o preâmbulo constitucional não cria direitos e deveres, nem tem força normativa, refletindo apenas a posição ideológica do Constituinte. O preâmbulo, portanto, não contém norma jurídica, disse o ministro. Ou seja, mesmo que o preâmbulo diga essa frase sobre a proteção de Deus, não quer dizer que o Estado brasileiro seja cristão. E no caso, já indo da questão dos indígenas, nós temos o artigo 231, da própria Constituição, fala que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, portanto, no caso do presente vídeo, crenças e tradições, e os direitos originários. Isso é muito importante salientar, o conceito de direito originário, que vamos explicar daqui a pouco. Direito originário, justamente, é muito importante para isso. Sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, fazer e proteger e respeitar todos os seus bens. Isso no caput do artigo 231, o parágrafo 4º, fala que as terras de que trata este artigo são inalienáveis, indisponíveis. Muito importante também salientar isso. E os direitos sobre elas imprescritíveis. Aqui nós temos que as terras, né, onde atualmente se encontram os índios, os indígenas, né, são inalienáveis, indisponíveis e têm direitos imprescritíveis. Muito importante salientar, porque pelo jeito muita gente esquece disso. Seguinte, né, em parágrafo 5º, fala, é vedada, do próprio artigo 231, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. Muito importante, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. É importante salientar isso. Salvo a referêndum, né, do Congresso Nacional em caso de catástrofe, obviamente, né, ou epidemia que põe em risco a sua população ou no interesse da soberania do país após deliberação do Congresso Nacional, importante, do Congresso Nacional, não é de uma empresa ou de um acordo por fora, né, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato, tem que haver uma garantia de retorno imediato logo que cesse o risco.
Lógico, porque eles têm que voltar às terras, né? Então, e aqui, importante também, salientando esse artigo, do artigo 231, temos o parágrafo 6º, né? São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e extinção de direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei, quando as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Então, são nulos os atos que tenham como intuito, né, ocupação, domínio, posse, exploração das riquezas naturais. São nulos. Importante também salientar isso. Tá? Então, isso tem a ver, obviamente, tudo no fundamento jurídico, para depois continuar sobre essa questão sobre a evangelização, cristianização. Os índios têm as suas próprias culturas, são milenares. Daqui a pouco a gente vai tratar mais a respeito. Por quê? Mas professor, temos a Bíblia. Ok, a Bíblia, né? Estamos falando da questão de Constituição, mas a Bíblia, para os cristãos, a Bíblia é o livro fundamental da fé. Salientando que a Bíblia é um livro religioso, mas também nós temos a Constituição. A Constituição nossa não é um livro religioso. Então, tudo bem, então é importante me salientar também, tratar sobre a Bíblia aqui. Então, a Bíblia, porque, no livro Marcos 16, versículos 15 e 16, justamente Marcos 16, versículos 15 e 16, fala o seguinte: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, muitos cristãos que querem evangelizar e até inclusive cristianizar, eles se baseiam muito no livro de Marcos. Então, Marcos 16, Marcos capítulo 16, nesses 2 versículos, ou seja, diz-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, isso para quem, isso que obviamente quem já pede, para evangelizar, para evangelizar. Só que uma coisa já falamos é evangelizar e outra é cristianizar também. Mas normalmente o que se tenta fazer é mais cristianizar do que evangelizar, ou seja, eles querem muito evangélico, muitas religiões cristãs estão indo para as terras indígenas, para que os indígenas rejeitem a sua religião e se virem cristãos, como já aconteceu muito, virem católicos, no caso. Então, porque nós temos muito indígena católico por causa disso, ou seja, o indígena da gema não é católico. O indígena da gema tem a sua religião mesmo. Importante também salientar isso. Afinal das contas, o indígena, ele normalmente tem a figura do pajé. De repente chega um pastor, o padre, fala que o pajé não representa nada, pelo contrário, o pajé é o líder da aldeia, da cultura daqueles indígenas. Eu não curto falar a palavra tribo, acho estranho até falar a palavra tribo. É melhor esse grupo indígena, muito mais interessante. Tribo não acho muito legal, mas muita gente acaba entendendo melhor dessa forma, mas não é legal. Então justamente existem grupos indígenas, culturas indígenas. Então o pajé é o líder, então justamente questão também religiosa. Um pastor, um padre não pode chegar dizendo que o pajé é figura do demônio, aquilo que o pajé fala não presta. O pajé é uma figura super, hiper milenar, então justamente que dá a direção, afinal das contas, no mundo das pessoas que acreditam em Deus, tudo é Deus, a natureza é Deus. Então não precisa uma igreja chegar até os indígenas dizer sobre a existência de Deus, tudo é Deus.
as árvores, a água, isso também é Deus. Então os indígenas têm uma forma religiosa de enxergar o mundo. Não tem que ser virando católico ou qualquer religião cristã para enxergar, de uma maneira um pouco diferente. O cristianismo tem origem no Oriente Médio, chegou na Europa e depois veio para o Brasil. O cristianismo não tem origem aqui no Brasil, na América. O cristianismo vem de fora. Então, veio do Oriente Médio, foi levado para a Europa e depois para cá. Então, consequentemente, o cristianismo não é europeu, não é brasileiro. O indígena aqui está milhares de anos e sempre tiveram a sua religião. E a figura do pajé é muito importante para essa questão de continuar resgatando, e continuar divulgando a sua religião. Tem até as suas constelações próprias, eles enxergam o céu de forma diferente, Então, eles têm astronomia, tudo, Eles enxergam constelações também, tem vários tipos de constelações. É uma cultura incrível, o mundo indígena. Então, não tem por que menosprezar só porque indígena. Então, nós temos... Porque, justamente, é importante, assim, porque muitas organizações religiosas mapeiam indígenas no Brasil, e não interrompem ações, como inclusive com indígenas isolados. Mesmo durante a pandemia, existem até sites estrangeiros oferecendo dezenas de vagas para evangelizadores atuarem em aldeias brasileiras e detalham o nível de conversão religiosa de etnias. Então, ou seja, existem organizações religiosas de fora mesmo, estrangeiras, que oferecem vagas para evangelizadores. Então, o que acontece? Muitas organizações religiosas falam que Deus quer que suas crianças perdidas sejam encontradas. Existem vários sites dizendo isso. Os indígenas não são crianças perdidas. Eles têm suas próprias religiões. Eles acreditam pode ser em vários deuses, um só, tanto faz. Tem suas religiões. Eles estão louvando a natureza, e a natureza não foi criada no ponto de vista cristão, por um Deus. Então, é uma forma de enxergar um mundo diferente. Então, obviamente que para muitos sites de evangelização, as crianças indígenas, aliás, as crianças perdidas, são os indígenas, incluindo inclusive os isolados. Consequentemente, muita igreja cristã quer chegar até os isolados. A questão é que os isolados têm sua religião própria também. Eles querem resgatá-los. Então, salientando que o indígena não é uma pessoa perdida. Obviamente, essas organizações têm um mapeamento completo dessas populações com análise de grau de conversão, de cada etnia e a oferta de vagas para missionários em aldeias onde as igrejas precisam ser plantadas. Inclusive, pedem doações em dinheiro. Então, inclusive, o trabalho desses evangelizadores não foi interrompido nem com a pandemia do coronavírus. Os missionários, inclusive, ganharam uma forcinha, vamos tratar agora, daqui a pouco já, uma forcinha da bancada da Bíblia no Congresso Nacional, pois tem a aprovação da Lei 14.021, de 7 de junho de 2020, que inclusive existe uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa lei, 14.021, de 7 de junho de 2020, especificamente no artigo 13, onde fala: fica vedado o ingresso de terceiros em áreas com a presença confirmada de indígenas isolados, salvo de pessoas autorizadas pelo órgão indigenista federal, que é a FUNAI, na hipótese de epidemia ou de calamidade que coloque em risco a integridade física dos indígenas isolados. Esse salvo é complicado. Aí o parágrafo 1º desse artigo 13 fala: as missões de cunho religioso que já estejam nas comunidades indígenas deverão ser avaliadas pela equipe de saúde responsável e poderão permanecer mediante o aval do médico responsável. É complicado isso, porque os indígenas, eles não têm anticorpos para a gripe, para a tuberculose, para várias doenças que o europeu tem. Salientando, pessoal, que o europeu trouxe várias doenças para cá. Muitas doenças. E a gripe não é uma doença indígena. A tuberculose, sarampo,
né? Então, cachumbas, muitas doenças os europeus trouxeram para cá, e a história demonstra que foram até muita gente doente foi colocada, né, no meio dos indígenas para dizimar as populações indígenas. Foram as armas químicas que os europeus usaram aqui para acabar com os indígenas. Então, é importante também salientar isso. Os indígenas não têm anticorpos para a gripe. Então, por exemplo, né? Porque a gripe não é daqui. Então, quando muita gente, eles têm doenças, o europeu trouxe essas doenças para cá. Então, é importante também salientar isso. Quando o homem ocidental entra em contato com o indígena, a possibilidade de contagiar com gripe, por exemplo, gripe mortal para uma grande parte, maioria dos indígenas, quase todos. Então, uma simples gripe que para nós, não, para quem já está ocidentalizado, né, que tem uma mistura com raças indígenas, com raças europeias, e tem vacinas, obviamente, desde o início, obviamente que a gripe não é tão forte. Mas, para o indígena, que não tem contato com vacina, que sempre morou no meio da Amazônia, uma gripe pode ser sim mortal. E o contato com pessoas evangelizadores, né, pode ser mortal. É por isso que é importante isso. Então, não é só questão de religião, é questão do direito à vida, do direito à dignidade da pessoa humana. Então, qual é o problema? A questão do evangelizador pode levar doenças para o indígena e o indígena morrer por isso. Ou seja, aí que também tem que haver uma proteção do direito à vida do indígena, proteção à dignidade da pessoa humana. O indígena tem o direito de viver com dignidade. De viver em dignidade não quer dizer que tem que morar num apartamento, numa casa, num sítio, não. Eles sempre viveram assim, as doenças sempre trataram do jeito deles, não tem que ir para a farmácia para as doenças. Então, e assim que funciona, é importante ver o lado deles. É importante também conhecer as pessoas que visitaram o Nordeste. Eu já visitei várias aldeias indígenas, porque eu trabalhei na Amazônia há 2 anos, tive até alunos indígenas. Então, eles têm uma visão de mundo diferente, eles têm suas próprias línguas. Muito índio nem fala português direito. Então, muita gente pensa que eles falam português. Não, muito índio não fala português. Então, tem de tudo não. Eles vivem de uma forma bem assim, indígena mesmo. Quando vão, lógico, muita gente que vai para grandes cidades, acaba se adaptando, mas nas aldeias deles não tem toda essa questão que eletricidade, etc. É questão de ir para conhecer melhor. Então, é importante conhecer a realidade em loco também. Então, é por isso que a questão de contato, é importante salientar isso, é a questão de contato, porque um contato com indígenas, mas ainda com indígenas isolados, pode ser mortal. Ou seja, pode haver uma dizimação, né? Suponhamos, um evangelizador chega lá com alguma doença, se essa doença se esse evangelizador pode ser responsável, né, que uma comunidade seja extinta por completo. Então ele pode ser, e ele tem que ser responsabilizado por isso. Uma pessoa que chega com gripe, matou-se sim, ok, mas para um indígena que não tem anticorpos pode ser mortal. Então, consequentemente, ele tem que estar protegido. É melhor que ele fique na aldeia dele, isolado. Ele tem o direito de não querer ter acesso à internet, computador, shopping. Ele tem direito a isso. Ele tem direito, é importante salientar isso, né? Então, justamente, também temos aqui o artigo 15 da própria lei, né, 14.021 de 2020, que já está em vigor, obviamente, né, outra coisa. Artigo 15 fala: serão desenvolvidas ações emergenciais de saúde sem prejuízo de outros em prol das comunidades quilombolas também, dos pescadores artesanais e os demais povos e comunidades tradicionais, que incluem, no mínimo, medidas de proteção territorial e sanitária com a restrição de acesso a pessoas estranhas a comunidades, ressalvadas as dimensões religiosas, né? Então, e também isso é importante também salientar isso, né? Porque pelo seguinte, né? Existe uma ação direta de inconstitucionalidade 6622 da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil,
né, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e o Partido dos Trabalhadores, o PT, né, essa DI 6622, justamente, né, visa declarar inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 14.021, né, que fala que autoriza a permanência de missões de cunho religioso que já estejam nas comunidades indígenas após a avaliação da equipe de saúde e aval do médico responsável. Então, e também os indígenas também têm várias vitórias, né? Então, como o caso da Raposa do Sol, na petição 3.388, né? Então, justamente no caso Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima, que assegurou aos índios, né, o modo tradicional de vida, né? Então, e também trata da questão do direito originário, né? Então, justamente o direito originário, a posse daquelas terras indígenas, né? Nós também temos o recurso extraordinário 44.575 MT julgado em 61 ainda, que também trata, né, do direito originário, que é inoponível aos indígenas, né, pois possuem direito originário aquelas terras, né? Então, justamente, né, é importante também salientar essas questões aqui, né? Então, porque justamente, né, esse direito originário é importante. Por quê? Porque isso dá direitos aos indígenas, né? Dá direito aos indígenas a ficarem em suas terras. Mas, para terminar, a gente entra na reta final, é importante também que nós temos o relatório Figueiredo, né? Também o relatório Figueiredo, o relatório que foi redescoberto, na verdade, pensava que estava queimado tudo, né? Justamente um relatório de 7.000 páginas feito, né, pelo procurador Jader de Figueiredo Correia, a pedido do ministro do Interior brasileiro, Afonso Augusto de Albuquerque de Lima, né? Então, descreve violências praticadas por latifundeiros brasileiros e funcionários do Serviço de Proteção Índio, que não tem mais, o SPI, contra índios brasileiros ao longo das décadas 40, 50 e 60, né? Final de 60 ainda, que teve um incêndio em 67 no Ministério da Agricultura e foi redescoberto, né, no Museu do Índio do Rio de Janeiro pelo pesquisador Marcelo Zelic. Então, é importante, né, salientar isso, né, que teve um genocídio. Esse relatório oficial, foi descoberto oficialmente, carimbo, tudo oficial, original, Mercherbs, né? Então aí trata sobre o genocídio, as formas como eram dizimados os índios, né? Naquelas décadas, pelo menos, está inclusive como eles faziam, como acontecia o genocídio, descrito aos detalhes. Então, são essas questões que estão chegando aqui, né? Então, é importante também salientar, né, que justamente, né, várias decisões foram favoráveis à não entrada de missões evangelizadoras em terras indígenas, na tentativa de impedir, inclusive, contato entre indígenas e não indígenas, também por conta do Covid, né? Então, inclusive, né, foi o coronavírus o principal argumento do juiz federal Fabiano Verli, né, a primeira entrada de missionários no Vale do Javari, por exemplo, né, que era até vigiado por helicópteros, né, de várias entidades religiosas, né? Então é o seguinte, ele fala o seguinte, muito importante: doutrinação religiosa, por mais que seja subjetivamente importante para muita gente, não é, pela ideologia constitucional possível, imaginável, um serviço essencial. Ele fala isso. Escreveu na sentença dele, né? E finalmente ele fala: ressalto os que imaginam serem bons motivos daqueles que querem espalhar a belíssima palavra de Cristo aos índios,
mas estamos num Estado laico e temos outras prioridades. Até estados semi-teocráticos e tirânicos, como a Arábia Saudita, esvaziaram seus templos pela Covid. Então, ou seja, ele que fala isso, viu? Então, agradeço a atenção de todos e estamos aqui para debates. Muito obrigado pela atenção. Até mais.